hora do grande debate aqui no Expresso CNN. Eu lembro que o quadro é um grande sucesso na CNN americana e um novo modelo aqui no nosso país. O nosso objetivo, para você que não ouviu isso antes, nós vamos reiterar todos os dias qual é o nosso objetivo. É sempre apresentar temas relevantes, com visões diferentes sobre o mesmo assunto. Tudo para que você sempre, todos os dias, construa a sua opinião, a sua forma de pensar. A Associação Nacional de Delegados da Polícia Federal pediu ao presidente Jair Bolsonaro autonomia financeira e mandato para o diretor-geral. A associação pediu também que o presidente firme um compromisso para que o diretor-geral tenha autonomia para formar equipe, sem obrigações de repassar informações ao governo e também abrir investigações. Apesar de ainda não ser oficial, o presidente deve escolher o diretor da Agência Brasileira de Inteligência, o Alexandre Ramagem, para chefiar a Polícia Federal. Esse é o primeiro tema do grande debate de hoje. Os nossos debatedores são Augusto de Arruda Botelho, advogado especialista em Direito Penal. Boa noite, Augusto. Boa noite. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Augusto. Boa noite, ao espectador da CNN. Quem começa hoje é você, Caio, por favor. Bom, vamos lá. Eu discordo das 4 críticas predominantes aí que foram feitas sobre a indicação para a Polícia Federal e para o Ministério da Justiça. Nós já sabemos que o Planalto retirou a indicação do Dr. Jorge Oliveira, mas isso, de certa forma, não afeta a minha argumentação. A primeira crítica comum diz respeito à proximidade dos nomes indicados com o presidente. Então, para que fique bem claro, as indicações estão rigorosamente dentro da lei. Ambos os indicados, preenchem os pré-requisitos formais para ocuparem os respectivos cargos e não tem qualquer impedimento legal nesse sentido. E, claro, ressalvada aí a hipótese de nepotismo, então aquela história de empregar parentes, não há problema nenhum em nomear pessoas da sua confiança para posições de confiança. Outra coisa, não é porque uma pessoa é próxima ao presidente que ela cometeria uma ilegalidade a pedido do presidente. Afirmar isso é muito leviano. É estabelecer uma relação causal falsa, além do absurdo de condenar um inocente por antecipação. A segunda crítica trata da qualificação desses indicados, que estaria aí aquém dos antigos titulares das cadeiras. Então, aqui eu queria fazer uma nota pessoal. Eu acho uma pobreza de espírito julgar um homem apenas pelo seu currículo. Eu conheci muita gente limitada quando eu estudei na Universidade de São Paulo e muita gente brilhante pela vida que não tinha nem ensino superior. Fora que diploma não atesta caráter, todo mundo sabe disso. A trajetória acadêmica, a trajetória profissional de uma pessoa dá apenas um indício do seu potencial. Não é uma sentença definitiva do seu êxito e muito menos do seu fracasso. Por isso, da minha parte, os futuros indicados, eles podem contar não apenas com o benefício da dúvida, mas também com os meus votos de sucesso, para que eles continuem o bom trabalho, preciso falar isso, dos seus antecessores. E nesse espírito eu me recuso a ser crítico de erro futuro. Eu não vou ser preconceituoso no meu juízo sobre as pessoas, que até o que tudo indica tem reputação ilibada, até que se prove o contrário. Eu não os conheço e eu quero aguardar os resultados do trabalho deles antes de tecer aí as críticas mais duras. Esse é aquele tal otimismo vigilante que eu sempre falo aqui. Você torce pelo melhor, mas critica se vier o pior, com racionalidade, sem pré-julgamento, esse tipo de coisa. Bom, continuando, a terceira crítica estabelece comparações muito descabidas. Eu vou ficar só em um exemplo. Eu ouvi que as indicações do presidente Bolsonaro equivalem à indicação do advogado do PT, o Dr. Dias Toffoli, ao STF pelo Lula. Essa comparação não procede. Primeiro, porque é muito plausível alegar que o Dias Toffoli, à época, não possuía o tal notável saber jurídico, um dos pré-requisitos para integrar a corte. Para vocês terem uma ideia, ele foi reprovado 2 vezes no concurso para juiz. E o Senado só aprovou a sua indicação porque se alimentava do capim fornecido pelo governo Lula. E a grande diferença nesse caso é que ministros do STF são indemissíveis, podem permanecer lá na corte até os seus 75 anos, depois da PEC da Bengala. Portanto, essa é uma nomeação que vai influenciar gerações, porque a não ser que ele renuncie ou que ele venha a falecer,
talvez intoxicado por lagosta e vinho premiado, né, naqueles banquetes pagos com o nosso dinheiro, o Dias Toffoli vai ficar décadas no poder. Então, para fechar, ainda dá tempo aí de rebater uma quarta crítica, talvez a mais importante, essa relativa à interferência do presidente da República na PF. Como toda instituição, a Polícia Federal é muito forte, é muito independente. O meu debatedor, né, que é um advogado criminalista, portanto tem função oposta da polícia, já reconheceu que a PF é uma organização de excelência e que interferir nas investigações é virtualmente impossível. Prova disso é esse movimento dos delegados por mais autonomia financeira e estabilidade de mandato para o diretor-geral. Ou seja, na prática, a tendência é que a corporação se blinde cada vez mais contra eventuais excessos do Poder Executivo. E é muito importante ressaltar isso. Esses excessos ainda não foram comprovados juridicamente. Suas primeiras considerações, Augusto? Bom, boa noite a todas e todos. Inicialmente, eu vou, antes de contestar algumas discordâncias da fala inicial do Caio, trazer um panorama geral do que eu entendo. Até porque, numa conversa recente que nós tivemos aqui, num debate recente que nós tivemos, eu realcei a importância da autonomia da Polícia Federal e a importância da autonomia de toda e qualquer polícia. Só que essa autonomia é completamente diferente da autonomia que se propõe com as PECs que estão em andamento. São duas coisas completamente distintas e eu preciso fazer essa explicação. A autonomia que eu me referi no último debate e a que eu defendo de forma bastante pontual e bastante importante é a autonomia das polícias e da Polícia Federal para investigar. A Polícia Federal ela não pode ter suas investigações influenciadas, controladas, obstruídas ou até incentivadas por interesses políticos, pessoais de quem quer que seja. A polícia serve à justiça. A Polícia Federal não serve a governos, não serve a partidos, a presidentes ou nem a ministros da Justiça. É essa autonomia que eu me referi e é essa autonomia que eu defendo fortemente. Outra coisa completamente diferente disso é a autonomia administrativa e institucional que algumas associações de classe da Polícia Federal pretendem ter. Esta sim me preocupa bastante. A Polícia Federal é uma instituição subordinada ao Poder Executivo. É absolutamente necessário e importante que essa instituição, assim como outras, mas esta principalmente, tenha controles bastante rígidos, freios para delimitar o seu enorme poder, uma transparência enorme, para que todos nós, cidadãos e o Poder Executivo, possamos controlar não a vontade de investigar, não o rumo das investigações, mas como trabalha uma instituição armada que é a Polícia Federal. E essa é a diferença entre esta autonomia que se pretende agora da Polícia Federal e a autonomia de outros órgãos. Vamos lembrar, a Polícia Federal, assim como outras polícias, é uma força armada. Um grau de independência maior do que ele já tem não é visto em nenhuma democracia desenvolvida do mundo. Por um imperativo democrático, a Polícia Federal ela deve submeter a esses controles rigorosos, inclusive para proteger direitos e garantias fundamentais e a nós, cidadãos. A autonomia ela nunca pode ser um passe livre para, de alguma forma, não ser transparente. Utiliza-se, e aí eu chamaria de certa forma, oportunistas, um momento delicado em que há uma acusação grave contra o presidente da República, acusação essa feita pelo seu ex-ministro da Justiça, de que o presidente estaria tentando interferir em investigações. O ex-ministro Sérgio Moro chegou a especificar que investigações seriam essas. Então, utilizando este momento delicado e essa grave crise institucional e política que a gente tem, aparecem essas propostas de autonomia da Polícia Federal que, num primeiro momento, parecem só tentar trazer e tentar discutir questões importantes, da necessária autonomia para investigar que a polícia tem, da necessária autonomia que a polícia deve ter para gerenciar seus órgãos internos, nomear seus cargos. Essa ninguém está aqui discutindo. O problema vai além, é quando essa autonomia ultrapassa os limites que uma polícia precisa de autonomia, como, por exemplo, a limitação orçamentária. Vamos pensar uma coisa, a Polícia Federal, ela segue, ao fim e ao cabo, determinações, por exemplo, de políticas de segurança pública do Poder Executivo. Vamos imaginar o seguinte, o presidente da República entende, com o seu ministro da Justiça, que este é o momento das seguintes campanhas, da seguinte foco da Polícia Federal.
combate à pedofilia, combate ao desmatamento e combate ao tráfico de armas. Não pode um diretor-geral da polícia essa sim subordinada ao executivo, resolver mudar completamente. Não, com a minha autonomia eu vou determinar que, então, a nossa diretriz orçamentária e o nosso foco de investigação esse ano será tráfico de drogas, tráfico de animais silvestres e velocidade nas rodovias federais. Não pode. Essa autonomia, este controle que é necessário sim, e quem controla isso, por nós termos um poder executivo instituído, eleito no nosso país, é o presidente da República e o ministro da Justiça. Caio? Bom, pelo que eu entendi da fala do Dr. Augusto, ele argumentou que a crise está servindo como pretexto, né, para a criação de uma instituição policial sem controles. Né? Seria mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Eu acho muito interessante, né, porque a gente vem discutindo aqui, né, doutor, ao longo das últimas semanas, como a crise aflora oportunismos, né? E a gente tem que tomar muito cuidado nisso, porque, de certa forma, eu confesso que não havia ponderado ainda enfim, esse lado do tema que você trouxe, e é muito bom para o debate público a gente ter justamente essas visões diferentes, porque se tem uma coisa que é um denominador comum entre nós, a gente não gosta de avanços, né, na liberdade individual. Por outro lado, também, eu estava lendo aqui a carta, né, da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, que é esse documento que criou esse fato político, midiático, que nós estamos repercutindo aqui nesse exato momento, e eles colocam, até de uma certa forma provocativa, né, como desafio ao próximo diretor da Polícia Federal, que é o que tudo consta, será aí o senhor Ramagem, ele fala o seguinte: olha, é um grande desafio ao próximo diretor demonstrar que não foi nomeado para cumprir missão política dentro do órgão. Embora a gente saiba que justamente pelas características de independência, de autonomia, até de estabilidade dos delegados federais, isso é muito improvável. Então, queria registrar só que eu achei essa ponderação muito interessante, achei essa argumentação muito interessante e, de fato, a gente tem que tomar muito cuidado para, num momento aí de exaltação de ânimos, né, não incorrer nesses vícios de restrição à liberdade e restrição aos freios e contrapesos que são inerentes à democracia. Eu vou relembrar um fato. Quando houve, e aqui nós não estávamos ainda nessa polêmica da saída do ministro da Justiça e do delegado-geral, mas no passado, quando houve a proposta, a PEC, para criar essa autonomia da Polícia Federal, uma manifestação que eu recomendo a leitura da ex-procuradora-geral Raquel Dodge, em que ela deixa bem claro essa possibilidade de tentar se dar uma autonomia ilimitada a um órgão armado do Estado e o perigo para a democracia que é isso. Então, na verdade, eu não tenho aqui como dizer que a intenção específica da Associação de Delegados Federais é especificamente essa, de criar esse tipo de autonomia. Mas no momento que nós estamos vivendo, no momento sim que direitos e garantias fundamentais são cada vez mais flexibilizados, são cada vez mais colocados à prova, é para ser olhado com bastante atenção e com bastante perigo. E agora eu aproveito para comentar um pouco a fala do debatedor do Caio aqui na fala inicial dele com relação à nomeação, à possível nomeação, que uma coisa que eu aprendi com esse governo atual é que nomeação e demissão a gente só pode comentar depois que é publicada no Diário Oficial. Então, a suposta aí nomeação do delegado-geral, que eu não conheço, sinceramente, então nem tenho como avaliar se ele será um bom ou não. É um delegado já há certo tempo, espero que, caso seja ele, que ele faça um bom trabalho na Polícia Federal. Mas uma coisa que me deixa bastante incomodado, sim, é que, ao contrário do que o Caio disse, que a nomeação está dentro da lei, concordo que ela está dentro da lei, mas neste momento, na minha opinião, ela foge completamente ao bom senso. E por quê? Numa situação de temperatura e pressão normal, eu não veria problema a nomeação de um delegado geral da Polícia Federal que tem proximidade com a família do presidente. Eu concordo que pode ser uma questão de proximidade realmente de confiança. Eu acho natural um membro do Poder Judiciário, um membro do Poder Executivo, melhor, nomeie pessoas próximas a você, que você já conhece, que tem algum tipo de confiança. Até aí, em tese, isso não seria um problema. No Doutor, caso concreto... Só fazendo um parênteses, é que, no caso, esse profissional, esse delegado, ele acompanhou o presidente da República num momento pessoal dramático, né? Exato, foi chefe de segurança. Até aí eu até entendo, olha, eu quero ter uma pessoa que eu confie. Se fosse só isso, eu não veria grandes problemas nessa nomeação específica para esse cargo. Mas é que nós estamos diante de investigações em curso que envolvem direta e indiretamente o presidente e seus familiares.
Então, agora não é o momento, por isso que eu acho que fere extremamente ao bom senso, à transparência, você, no meio de uma acusação de que houve interferências dentro da Polícia Federal para tentar tirar o ex-diretor-geral da polícia, você nomear e indicar justamente uma pessoa que tem uma proximidade muito grande. O presidente Bolsonaro hoje falou que esse delegado ficou meses indo na casa dele, foi padrinho de casamento de um dos filhos. Então, mesmo que não tenha nenhum óbice legal específico nessa nomeação, eu acho que fere muito ao bom senso nomear esse profissional, que pode ser um excelente delegado, não tem aqui absolutamente nada para falar dele, mas acho que fere ao bom senso e, neste momento especificamente de crise política e institucional, nomear uma pessoa que tenha tanta proximidade com o governo federal. Aqui a gente não vai ter muita divergência, né, doutor? Porque ferir o bom senso, infelizmente, não é ferir a lei, né? E a gente tem que tomar muito cuidado também para não incorrer em casuísmo. A lei vale em alguns casos, né, nas condições normais de temperatura e pressão, e não vale em outros. É muito perigoso, principalmente sobre quem vai fazer esse juízo. E quem vai acabar fazendo esse juízo, você sabe muito bem, é justamente o Supremo Tribunal Federal, né, que tem muitas dificuldades com seus próprios casos de suspeição. É só ver aquele famoso estudo, né, da Fundação Getúlio Vargas mostrando como que os doutos magistrados tendem a julgar casos em que são acusados de suspeição, né? E é impressionante a advocacia em causa própria que eles fazem, não é verdade? A gente tem inclusive julgamentos que envolvem parentes, pelo menos parentes no sentido de afinidade, né, e amigos, né, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, em situações que eles não se declaram suspeitos. Eu queria, na verdade, abusar da sua expertise, doutor, e fazer uma pergunta, se você me permite, porque, como eu achei muito interessante a explanação sobre as questões de abuso oportunista, eventual abuso oportunista, desse momento de crise, eu queria saber como que você analisa, do ponto de vista técnico, a questão do mandato, porque de todas as propostas elencadas na carta, essa me parece razoável, até porque, né, se a gente pensar, a gente tem vamos dizer assim, outros cargos de livre nomeação da presidência da República, ou que seguem lista e tal, mas que no final das contas é a caneta do presidente, como é o caso da PGR, né, que funcionam dessa forma. Eu queria saber a sua opinião técnica sobre isso. Foi um tema que eu li, reli, e, vou ser bem sincero, eu não consegui firmar uma opinião, porque, vamos lá, a primeira proposta dessa carta é que a nomeação do delegado-geral seja feita da seguinte forma: uma eleição direta de delegados da classe especial, e tem lá uma categoria de delegados que poderiam votar, surgiriam 3 nomes, esses 3 nomes seriam indicados pelo presidente, o presidente escolheria um e esse nome então seria sabatinado. Numa primeira leitura, me parece uma forma bastante democrática de fazer, mas a partir do momento que essa pessoa é escolhida, ela teria um mandato de 3 anos e ela teria estabilidade nesse mandato de 3 anos. Essa estabilidade que me incomoda um pouco, porque é sim competência do presidente da República, legal, está prevista em lei, a nomeação do diretor-geral. Óbvio que essa nomeação é feita em conjunto, na imensa maioria das vezes, com o ministro da Justiça, que é a pessoa que está muito mais próxima do delegado-geral do que o presidente da República. Mas essa possível impossibilidade de retirada de um delegado-geral que teria que cumprir esse mandato de 3 anos de forma estável, este ponto especificamente me preocupa. Mas esse formato de nomeação, uma lista tríplice com o presidente podendo escolher, eu não tenho objeções, sinceramente, neste momento que eu consiga saltar os olhos e dizer que eu não concordaria com isso. Podemos ir para o segundo tema, debatedores? Já matei minha curiosidade, Mona Lisa, pode ir. Pronto? Então, Sim. Vamos lá. O nosso segundo tema é sobre a declaração do ministro da Economia, Paulo Guedes. Hoje cedo, o presidente Bolsonaro reiterou, né, que o ministro é quem comanda a economia do nosso país. Logo depois, o ministro fez críticas ao funcionalismo público. Paulo Guedes disse que os funcionários públicos têm que fazer um sacrifício pelo país. Aí as aspas dele, eu vou falar aqui, mas hoje nós vamos fazer diferente. Nós vamos ouvir Paulo Guedes. Ele falou: não adianta ficar em casa com geladeira cheia assistindo a crise, disse o ministro. Vamos ouvir o ministro e depois eu faço a pergunta para o debate desse segundo tema. Vamos lá. Precisamos também que o funcionalismo público mostre que está com o Brasil, que vai fazer um sacrifício pelo Brasil. Não vai ficar em casa trancado, com geladeira cheia, assistindo a crise, enquanto milhões de brasileiros estão perdendo emprego. Não, eles vão colaborar. Eles vão também ficar sem pedir aumento por algum tempo. Ninguém vai tirar, e o presidente disse, ninguém tira direito, ninguém tira salário, ninguém encosta em nenhum direito que existe hoje. Mas, por atenção aos brasileiros, para nos ajudar no combate
a essa crise, não peçam aumento por 1 ano e meio. Contribuam com o Brasil. Então, Paulo Guedes foi duro demais com o funcionalismo público, sim ou não, Caio? E por quê? Eu acredito que não, mas eu prefiro dedicar esse comentário inicial aí à importante mensagem de união, né, entre Guedes e Bolsonaro. Foi providencial o endosso do presidente ao ministro da Economia, empenhando publicamente a sua palavra, né, ao afirmar hoje na coletiva de imprensa que o homem que decide a economia no Brasil é um só, Paulo Guedes. Foi uma fala muito simbólica, que reitera o compromisso da campanha eleitoral de 2018 de fomentar aí uma agenda mais liberal na economia, né, com ênfase na responsabilidade fiscal. Isso é fundamental para passar segurança ao mercado, ao setor produtivo, aos empresários, aos investidores, porque o déficit primário está estimado em mais de 400 bilhões de reais. Ou seja, assim, traduzindo, né, o rombo nas contas públicas só desse ano pode ser maior que metade de toda a economia com a reforma da Previdência em uma década. São números assustadores, né? E para ficar naquela metáfora do casamento que o presidente tanto gosta, a partir dessa renovação de votos, vamos dizer assim, entre Bolsonaro e Guedes, mutilar o Ministério da Economia para comprar apoio político do Centrão vai pegar muito mal. Na minha avaliação, seria moralmente indefensável. Não existe desculpa republicana, por exemplo, para você amputar a pasta do trabalho e entregar ela numa bandeja de prata para os fisiológicos do PTB, que é o partido capitaneado por um mensaleiro condenado, Roberto Jefferson, né? É aquele mesmo cacique que se orgulhava de ter apertado as mãos inocentes do Lula, olha só. E também a partir dessa renovação de votos, fica aí subentendido que o ministro Guedes, ele volta a ter protagonismo em todas as decisões relativas à economia, o que não estava acontecendo recentemente. No anúncio daquele programa Pró-Brasil, que reúne os estudos de investimento da ordem aí de 250 bilhões de reais, nem o ministro Guedes, nem qualquer um dos seus secretários estava presente. E pior, semana passada, antes do pedido de demissão do Sérgio Moro, circularam tanto na internet quanto no horário nobre da TV aberta matérias desconstruindo o Paulo Guedes e a sua visão liberal para a economia. Nessas peças, o ministro era responsabilizado pela alta recorde do dólar e era acusado de ser insensível aos mais pobres, então apanhava nas duas pontas. Em uma das reportagens, um economista entrevistado, certamente selecionado a dedo, disse que o general Braga Neto surgiu como um líder para resolver os problemas da economia, vejam só, já que a equipe do Paulo Guedes não estaria preparada para um momento de crise como esse. E assim, parece uma piada, né? Porque o ministro da Economia ele tem um time estelar. A competência técnica dessa equipe é reconhecida até pela oposição. Então, se eu fosse um cara que enxergasse segundo as intenções, eu diria que foi um ataque cirúrgico e teleguiado de Brasília. Atingiu Paulo Guedes, poupou o governo e ainda ofereceu a milhões de espectadores uma solução, a liderança do ministro da Casa Civil, né, o general Braga Neto. Mas hoje, felizmente, o presidente da República pôs fim a essa intriga palaciana, esperamos que de uma vez por todas. O plano de Guedes para a economia estava funcionando, pessoal. Em 2019, o PIB cresceu de forma sustentável, foi alavancado pela geração de mais de 640 mil empregos formais, aumento de 2,2% no investimento privado e pelo crescimento do consumo das famílias. Esse é o verdadeiro motor da economia, o setor privado. E é esse o setor que está pagando sozinho a conta pela paralisação econômica durante a pandemia. Por isso que faz sentido, sim, a colocação do ministro Guedes. O funcionalismo público, especialmente a sua elite, precisa participar do esforço nacional de enfrentamento da crise. Não tem essa de imunidade financeira ao vírus. Mas isso a gente pode discutir em detalhes aí ao longo do debate. Augusto, por favor. Vamos lá. O ministro Paulo Guedes é um homem experiente, bastante experiente. Ele também é uma quase unanimidade no mercado, de onde ele veio. Um homem extremamente respeitado. O ministro Paulo Guedes tem um problema que eu me sinto bastante confortável em dizer, porque é um problema baseado em fatos. Ele tem um problema de comunicação. Acho que como outros membros do governo federal, ele usa frases e às vezes faz colocações absolutamente intempestivas e absolutamente duras e muitas vezes desnecessárias. É só a gente pegar num passado recente, o ministro Paulo Guedes falou do AI-5, numa sugestão completamente fora de momento. Teve aquela frase extremamente infeliz, para dizer o mínimo, sobre o fato de empregadas domésticas estarem indo muito para a Disney. Comparou servidores públicos a parasitas. E agora faz uma fala ao lado do presidente, o que mostra, sim, que o presidente
percebendo seu isolamento completo, tenta trazer o último pilar que ainda está próximo dele, que é o ministro da Economia, para perto, para fazer uma manifestação ali na porta do Palácio do Planalto. E o ministro Paulo Guedes, então, me solta uma frase que foi transcrita e nós pudemos assistir aqui. É uma frase completamente sem sentido neste momento. E digo por quê. Ele fala, então, que os servidores de geladeira cheia, enquanto outros estão aí tentando salvar os seus empregos, poderiam não pedir um reajuste no futuro. Primeiro, tem algum pedido de reajuste sendo tratado neste momento? Há alguma campanha dos servidores públicos na internet, no Congresso, nas ruas, em manifestações, pedindo reajuste de salário? Algum tipo de reajuste? Não, não há. Então, primeiro, é uma fala completamente intempestiva, porque levanta uma polêmica, cria uma antipatia com o servidor público, sendo que o servidor público, neste momento, não está pedindo absolutamente nada. Me parece muito mais uma fala midiática, uma fala para mandar sinais para o mercado, uma fala que tenta aproximar ele cada vez mais do presidente, o presidente dele, para mostrar que há neste campo uma certa estabilidade. E é uma fala, de certa forma, eu diria até demagógica. Porque o congelamento dos salários, caso ocorra, caso haja um pedido, não é sequer uma proposta, não há nenhum partido que levantou isso até agora. O Partido Novo até levou isso em algum momento e retirou dentro de uma das PECs que estavam em votação. Então não há qualquer discussão. E assim, pode até ser que isso tente diminuir o rombo? Pode, mas há questões momentâneas muito mais importantes que a gente poderia estar fazendo, como, por exemplo, e eu reiteradas vezes falo aqui, garantir os R$600 para os mais vulneráveis. Notícias de hoje, Caixa Econômica de Recife tem um acampamento na porta da Caixa Econômica de Recife para as pessoas receberem dinheiro. No Maranhão, um erro do aplicativo fez com que centenas de trabalhadores não conseguissem. Aqui em São Paulo, em Sapopemba, 9 da manhã, tinha uma fila virando 2 quarteirões. Jardim Guatemi, 5 horas de fila. Em Belo Horizonte, foram entrevistadas várias trabalhadoras autônomas chorando porque não tinham dinheiro para comer. Então, o ministro Paulo Guedes, ao invés de ficar arrumando problema onde não tem, ele deveria focar no que já tem, que é garantir uma renda básica já aprovada para milhões de trabalhadores, esses sim os mais vulneráveis. Então, ao invés de ficar na porta do Planalto fazendo frases midiáticas como se ele estivesse em campanha, coisa que ele não está, ele devia ajudar os mais vulneráveis da forma como está previsto na própria decisão do governo federal. Augusto, quando você falou da questão da comunicação, eu não sei se você reparou, mas foi até um momento engraçado, quando ele começa a enveredar aí por essa seara perigosa, né, de mexer com o funcionalismo público, ele toma uma cutucada discreta, aí, um poke do presidente da República. Mas, enfim, voltando aí para falar de coisa séria, o destaque que você mencionou do Partido Novo, por uma questão de tamanho de bancada, pelo que eu conversei com os parlamentares, eles tiveram que optar entre 2 destaques para apresentar, né, para votação. Um era aquele que a gente já debateu aqui longamente, que era do fundão eleitoral e do fundão partidário, para reverter essas verbas, né, equivalentes a 3 bilhões de reais para o esforço de gasto contra a pandemia, né, da Covid-19, e o outro falava justamente na redução de salários da elite do funcionalismo público. Na verdade, ele já começava a ter um desconto a partir de salários na ordem de R$6 mil e progressivamente isso ia aumentando até aqueles salários nababescos, né, que de forma, a meu ver, inconstitucional, excedem, né, o teto da remuneração do funcionalismo, que hoje é de R$39 mil. Eles acabaram fazendo uma opção simbólica pelo fundo eleitoral, o que, a meu ver, do ponto de vista prático, até foi um erro, porque a economia, né, seria muito maior se tivesse sido aprovado, se eles tivessem escolhido isso. No final não fez a menor diferença, porque o Rodrigo Maia atropelou o regimento e não colocou esse texto de destaque em votação, né? Então, agindo aí como um ditador em pleno parlamento. Mas, enfim, só para fazer esse esclarecimento. E sobre a questão do Paulo Guedes, o presidente Bolsonaro, aqui em entrevista exclusiva à CNN, disse isso. Ele falou, olha, a proposta do nosso ministro da Economia é muito mais leve que a dos parlamentares. Ele fala em congelamento, né, do salário do funcionalismo público por 2 anos. Porque o que vai acontecer é que, graças a Deus, uma hora essa pandemia vai passar, né, a situação volta a se normalizar, só que as contas públicas vão estar muito machucadas. Então, é natural que, nesse momento, né, volte ao normal e os servidores voltem a pedir aumento, como eles sempre fazem, como é direito deles. Se realmente o Palácio do Planalto e o Ministério da Economia desejam que haja o congelamento, eles que trabalhem para fazer isso por força de lei, porque contar com boa vontade de sindicato pelos próximos 2 anos é muita ingenuidade.
O tempo está desigual, então, Augusto... Perdão, Mona Lisa. Sem problemas, estamos aqui contando. Já falei que minha proposta é ter um reloginho para cada um. Mas vamos lá, enquanto não tem, eu fico aqui olhando. Mas Augusto, quando a gente favor. concorda, eu nem me importo em ficar o tempo desigual. Quando a gente discorda, que eu quero ficar tentando entrar no meio. Mas eu vou voltar a um tema que já foi tratado aqui. Eu acho que isso realmente é mais uma concordância nossa. Mas por que não se discutir de forma concreta, de forma transparente, se suspender salários da elite, do alto funcionalismo público? Eu acho essa uma medida que precisaria ser discutida, precisaria ser levada ao parlamento, precisaria ser uma proposta do próprio ministro Paulo Guedes, uma proposta concreta, porque hoje o que a gente aconteceu, na verdade, foi uma fala de campanha, que é uma coisa assim, absolutamente fora de tom, fora de momento, que reiteradamente, e isso não é, na verdade, exclusividade do ministro Paulo Guedes, uma série de membros do governo federal tem essa impulsividade de falar, uma coisa que eu já disse aqui, que é muito parecida com a política americana, o pior da política americana, na verdade, não o melhor da política americana, de estar sempre em campanha. Essa necessidade, quase que uma urgência de se manifestar em redes sociais, muitas vezes em primeiro lugar, inclusive, de se manifestar sobre todo e qualquer tema, de fazer piadas, de fazer charges. Gente, volto a dizer, estamos no meio da pandemia. É momento de, num pronunciamento do lado do presidente, fazer uma suposição que evidentemente desagradou todo e qualquer servidor público, criou uma antipatia maior para quem já tinha chamado o servidor público de parasita. Chegar com uma proposta dessa, vocês têm que colaborar porque a geladeira de vocês está cheia. É extremamente antipático, para dizer o mínimo, esse tipo de discurso. Então, por que não tratar de uma questão específica, concreta, que é, vamos discutir, então, a suspensão por 3 meses, ou uma redução, não uma suspensão, uma redução no salário dos altos servidores públicos, da elite do funcionalismo público, para ajudar nessa pandemia? Por que não apresentar uma proposta mais concreta assim, ao invés de ficar jogando frases de campanha, sendo que o ministro Paulo Guedes campanha nunca fez, porque no cargo dele não é eleito, tenho certeza que não pretende se candidatar a nada em 2022. Qual a necessidade de se manter um discurso de campanha a todo momento? Eu realmente não entendo. Não é só campanha, tem uma sinalização importante. Agora, durante o dia, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também falou que pretende, então, incluir essa contrapartida envolvendo os servidores municipais, estaduais e federais por 18 meses, 1 ano e meio, nesse projeto aí de ajuda financeira da União, que deve ser votado ainda nessa semana. Caio? Fico muito feliz que o senador Davi Alcolumbre tenha resolvido sair da hibernação, né? Especialmente se for para compartilhar de forma mais justa, né, a conta pela pandemia. E aqui eu queria lembrar, né, que já tem medida provisória vigente, né, do governo federal destinada ao setor privado, que permite inclusive reduções na ordem de 70%, né, nos vencimentos dos salários do setor privado. Claro, isso é combinado com o seguro-desemprego, é temporário, são 3 faixas, né, de 70%, 50% e 25%. Eu peguei um dado aqui, publicado hoje, né, no jornal Folha de São Paulo, que diz que eventual redução de 25% nos salários do funcionalismo público no Brasil, isso falando de União, Estados e Municípios, por 3 meses, o que parece ser bem razoável. Vamos lembrar que a maioria desses servidores não está trabalhando, está quarentenada, né, em isolamento horizontal. E, obviamente, né, doutor Augusto, aqui a gente não está falando dos servidores nem da segurança pública, nem da saúde, né, antes que sejamos mal interpretados. Né? Isso daria uma economia de 36 bilhões e 800 milhões de reais. Gente, isso daí é meio ponto do PIB, isso daí é mais do que o Bolsa Família, do orçamento anual do Bolsa Família, sabe? Isso é relevante. Eu peguei uma outra reportagem que diz o seguinte, desculpa aborrecer o espectador aí com aspas, mas olha só, de acordo com dados do Tesouro Nacional, portanto fonte oficial, os gastos com funcionários ativos de União, Estados e municípios aumentaram, né, de 12% do PIB em 2014 para 13,6% do PIB, ou 927 bilhões de reais, isso em 2018. A gente está falando de quase 1 trilhão de reais. Então, se a gente tem uma urgência de caixa, né, que não vai impactar sobremaneira tantas pessoas, quando a gente fala de funcionalismo público, a gente está falando aí de 12%, 11% a 12% da força de trabalho, 11 a 12 milhões de servidores, né? E na outra ponta você tem gente que perdeu toda a renda, né? Esses casos dramáticos aí que o doutor Augusto trouxe para a gente, de pessoas chorando na fila, isso é um drama. Então, eu acho de verdade que a gente tem que exercitar nossa empatia e distribuir o ônus dessa paralisação econômica. Agora os argumentos finais. Augusto, por favor. Nós vamos atingir a marca, se é que já não atingimos,
enquanto eu falo, de 3 milhões de infectados no mundo inteiro. No Brasil, os números não são muito melhores. O número de casos só aumenta, o número de mortos só aumenta. E pior, os indícios de que a subnotificação é cada vez maior ficam cada vez mais evidentes. O número de registro civil de pessoas mortas vem aumentando de forma completamente descontrolada, o que mostra que muitas mortes sem o diagnóstico de Covid-19 estão acontecendo, muito provavelmente, de pessoas infectadas. Eu digo isso por quê? Porque não há uma previsão de curto prazo para que a economia volte ao normal. Não há. Hoje o prefeito Bruno Covas, aqui em São Paulo, chegou a dizer que se o isolamento não parar de diminuir, e ele vem diminuindo, medidas mais drásticas terão que ser tomadas. Então a gente não está nem começando a falar em flexibilização das medidas de agora. Ele quis dizer medidas piores do que já estão aqui. O que eu estou falando, por quê? Porque o cenário é ruim. Então a gente precisa pensar neste momento em aspectos econômicos. Volto a dizer, eu já disse isso várias vezes, em focar nos mais vulneráveis. É inadmissível que tenham pessoas ainda que estão passando fome, esse sim passando fome, sem sequer geladeira em casa, passando fome, porque não conseguem sacar esses R$600. O governo precisa focar nesse trabalhador, nesse mais vulnerável. Caio, seus argumentos finais têm 30 segundos por causa da divisão de tempo, por favor. Vou ter que mandar só um beijo para minha mãe, se for assim, é muito pouco tempo. Vamos lá, já comeu mais 5. Não, então. Bom, eu só queria chamar a atenção que nesse cenário de crise, né, uma coisa que eu percebi, seja pelo silêncio do senhor Rodrigo Maia, o Davi Alcolumbre, de algumas lideranças aí da República, é que a autooctanagem bateu todos os recordes e as sucessivas crises, elas chegaram num ponto de estresse absoluto. Eu percebo, talvez por ser otimista, que as lideranças do país finalmente estão arrefecendo os ânimos e com uma postura muito mais pragmática em relação às soluções que a gente precisa fazer, porque acabou a hora de política, é a hora de solução. E Rodrigo Maia falou hoje, depois de 10 dias mais, pode ser assunto para os próximos dias, a gente fala depois. Obrigada, Augusto. Obrigado, Dona Lisa. Obrigada, Caio. Boa noite para vocês.